Olá a todos, estamos aqui na Empower Multiservice, hoje para falar de um tema especial, uma vida com propósito. Já descobriste a tua? Se não, fica atento, este podcast é para ti e vamos juntos descobrir qual a nossa razão de viver, qual o nosso propósito de vida. Olá pastor, muito obrigada por ter aceito este convite para estar aqui connosco hoje, aqui na Empower. É um privilégio muito grande falar da palavra de Deus, do reino. E este é um tema que eu tenho abordado também em workshops com mulheres para descobrirem a sua razão de viver. E como tal, existem várias abordagens, várias referências no mundo ocidental, no mundo oriental, e à luz da palavra de Deus também temos a nossa. Sim. E muito obrigada. Passo então a perguntar como é que nós conseguimos descobrir o nosso propósito de vida? Ok, primeiramente quero agradecer o convite de estar aqui com você, Eunice. É um prazer poder falar da palavra de Deus e falar daquilo que Ele tem para nós como propósito. Descobrir o nosso propósito, eu acho que é o grande desafio de todo mundo, né? Acho que todas as pessoas tentam encontrar o sentido da sua existência, da sua vida, por que estar aqui, né? E a palavra de Deus nos mostra, nos ensina esse caminho a ser trilhado. É verdade. E é algo que é natural. O que eu descobri é que o propósito, nós não descobrimos, nós clarificamos dentro de nós, porque ele já nasce connosco. A própria Bíblia diz isso, não é? Eu penso que eu apontei aqui que é Efésios 2:10, diz: pois todos nós fomos chamados para as suas obras, criados em Cristo, para vivermos a prática das boas obras, as quais Deus já preparou para nós. Então, desde o nosso nascimento, nós já temos um propósito. Exatamente. A gente, às vezes, mistura até vocação com propósito. Propósito, a Bíblia nos ensina também que nós fomos criados pelo louvor da sua glória. Então, tudo que eu faço que manifesta o caráter e a bondade de Deus para o meu semelhante, eu estou manifestando realmente o meu propósito. Até para ficar mais claro isso. Quando você ajuda alguém a atravessar a rua por causa de uma dificuldade que ela tem, ou carrega uma compra, ou você empurra um carro, a semana passada eu tive essa experiência de poder ajudar, né, uma pessoa que estava com o carro parado na avenida. Eu desci do meu carro, fui ajudar a empurrar, e o senso de realização, de servir o próximo, nos dá esse senso de contentamento, de realização, porque nós não fomos criados para nós mesmos, para nossa própria realização. Engraçado isso. Mas nós fomos criados para promover o outro, para servir o outro e para manifestar o amor de Deus para outras pessoas. É isso mesmo. Eu considero isso como uma contribuição. Qual é a nossa contribuição social? Seja dentro de uma igreja, no ministério, seja lá fora, podemos ajudar numa cantina social, visitar idosos. Eu costumo falar muito destas coisas também, porque isso faz parte do nosso propósito. Como é que nós eu acho que deve existir um propósito que é o universal, não é? Todos nós nascemos com o universal, e o individual. Yes. Aí nós falamos da nossa vocação, pela qual Deus nos criou, como você falou ali também no início. Nós vemos em Jeremias que Deus falou a ele no capítulo 1 que Deus o fez profeta, né? E que ele falaria aquilo que Deus tinha dado para ele falar. Então ele tinha uma vocação desde o ventre. Então, nós temos uma identidade espiritual que nós nascemos com ela, dada por Deus, onde nós vamos nos realizar no centro da vontade de Deus, cumprindo essa vocação. Então, existe um propósito que é para todos, que é servir. E eu costumo dizer o seguinte: como eu manifesto o meu amor a Deus? Amando as pessoas. Como eu posso servir a Deus? Servindo as pessoas. Então, não tem como nós queremos fazer a obra de Deus sem olhar para o semelhante e entender que o desejo de Deus, e o coração de Deus e a missão de Cristo foi por causa das pessoas, né? Então, eu acredito que quando nós entendemos que Jesus veio, né, como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então eu começo a ver o outro como objeto do coração de Deus para poder, de alguma forma, manifestar esse amor. Pois, eu também vejo assim, quando nós descobrimos que fazemos algo e conseguimos contribuir na vida do nosso próximo, aí está o nosso propósito. Exatamente. O problema é quando as pessoas tentam investir só em si mesmas e não acham prazer em nada com o outro. Ou seja, não descobriram a sua identidade, possivelmente. Sim. Não é? E eu digo que, às vezes, nós somos ensinados na nossa cultura que a felicidade, o senso de realização está na conquista para si mesmo. Então, as pessoas, não sou nada contra isso, mas as pessoas estudam, se formam, conquistam, mas depois descobrem que tudo que conquistaram não deu esse senso de realização. Como eu falei no início, nós não fomos criados para nossa própria glória, nós fomos criados para manifestar a glória de Deus. Como? Cuidando, servindo e ajudando o nosso próximo.
E a nossa vocação, que nós falamos antes sobre identidade, realmente aí tem que ser pela palavra. Não tem como você descobrir quem é a sua identidade, como foi a minha experiência pessoal, sem um relacionamento com Cristo. Porque há muitas filosofias, eu mesmo fui do ocultismo, então eu tive uma experiência com Cristo que me fez buscar esse propósito. Senhor, por que eu nasci? Por que eu existo? Por que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui? E nessa busca, eu descobri minha vocação, que é ser pastor. E houve aí uma crise de identidade? Ou quando é que o pastor descobriu que precisava, ou que sentia essa falta, esse vazio, como há pessoas que dizem que é um buraco na alma? Isso. Quando é que descobriu? Há quantos anos? Eu tinha 21 anos, na verdade, mas desde os 17 anos eu sempre quis me relacionar com Deus. A crença na existência de Deus para mim sempre foi uma verdade. Só que eu busquei em várias religiões. Eu estudei, eu fui Rosa Cruz, né? Eu fui buscando dentro dessa área tentar me encontrar, né? Saber o que Deus tinha para minha vida. Só que tudo isso que eu achava que poderia me dar o senso de existência e de propósito, na verdade começou a me fazer confusão. Até que um dia um pastor foi na minha casa, eu estava me sentindo muito mal, muito deprimido, tendo algumas experiências ruins nesse âmbito espiritual, e esse pastor foi até minha casa e orou por mim. E quando ele orou por mim, tudo aquilo que me oprimia e que me fazia me sentir mal cessou. E eu parei, peraí, há poder na oração, né? Esse pastor tem alguma coisa que eu estou buscando. E eu comecei a frequentar a igreja. Eu comecei a ir à igreja, eu confesso que quando estava no louvor, eu começava aquele tempo de adoração gostosa, eu me sentia mal. Eu não me sentia bem, eu tinha que sair às vezes do culto porque eu estava me sentindo estranho, só que eu sabia que aquela presença poderia realmente me levar e me conduzir para aquilo que eu realmente, de fato, estava buscando, conhecer a Deus. E foi um tempo maravilhoso, depois que eu perseverei, fui entendendo mais da palavra, fui conhecer, a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. E aí sim eu me encontrei como filho de Deus, me converti. Só que a partir disso eu falei, Senhor, quem eu sou? Como eu posso falar do seu amor às pessoas? Ou qual é a missão que o Senhor tem para mim dentro de um propósito pessoal? E aí que foi muito interessante que eu estava dentro de um ônibus, autocarro, né, aqui em Portugal, Sim. autocarro, e eu tive uma visão. E eu via eu segurando a Bíblia, a palavra de Deus, e eu ensinando um grupo de pessoas com autoridade, como alguém que conhecia. E eu tinha pouco tempo de conversa, 1 ano e pouco, e eu fui procurar um seminário teológico. Eu falei, não, se eu tive essa visão, eu estou buscando a minha identidade, eu tenho que conhecer a Bíblia, eu preciso fazer um seminário. E aí que tudo começou. Eu comecei a fazer um seminário teológico de 4 anos. Com que idade? Eu tinha 22 anos quando eu comecei. Me formei em 99, né? Já faz um tempinho. Em 99 que me formei. E ali, nesse processo do estudo, eu realmente entendi a minha vocação. Fui missionário por 15 anos, né? Saí viajando, fazendo trabalhos missionários. Jocum. Em Jocum, Jovens com uma Missão. Então, fizemos um tempo grande. Conheci minha esposa nessa agência missionária da Jocum. Então, estamos casados há 22 anos. E foi um tempo maravilhoso de aprendizado, de crescimento, de ver que a pessoa de Cristo não é simplesmente um objeto de fé, mas é um Deus pessoal, um Deus que fala, que se revela. A gente teve tantas experiências de orar em momentos, às vezes, até mesmo de limitação, e você vê como Jesus estava próximo para responder, para livrar, para cuidar. Porque eu acho que vocês têm uma entrega total, né? Vão para a Jocum, não têm fundos, ou têm que ser patrocinados, ou digamos assim, exatamente, né? tem que ser patrocinado para estar lá. Para estar lá. E outra coisa que eu costumo dizer relacionada ao propósito de vida é onde há um certo desconforto ou um medo, aí está o nosso propósito, porque o nosso corpo, nossa mente tenta-nos travar para avançar. E eu falo por mim, no passado eu tinha muito medo de falar em público. Eu sempre cantei desde os 10 anos, mas tinha muito medo quando me chamavam para falar ou para ministrar alguma coisa. E esse desconforto levou-me a pensar, por que eu tenho medo? Eu tenho que lutar contra mim própria, porque se há um propósito ali, então eu vou ter resultados. E foi o que aconteceu. Comecei-me a desbloquear, comecei a pedir a Deus também capacitação, não é? Para nós conseguirmos. Comecei a investir em formação sobre comunicação e tudo mais, não é? Homilética, isso tudo. E a tua experiência praticamente é muito similar à minha. Por quê? Porque quando eu me converti, eu era extremamente ferido, complexo de inferioridade, dificuldade de exposição. A primeira vez que eu fui dar testemunho da minha conversão, com 21 anos, eu chorei diante da igreja de vergonha, de timidez. Eu não conseguia falar em público, né? Eu travava. Então, às vezes tinha aquele círculo de rodas, né? Para cada um ler um versículo. Quando ia chegar a minha vez de ler um versículo, eu travava completamente. Então, quando Deus falou que eu seria pastor, eu acreditei pela fé.
porque quando eu olhava para mim mesmo, né, e as minhas limitações, eu não conseguia ver. Só que é aquilo que você falou, a gente estuda, a gente se prepara, Deus vai também dando vitória e cura na nossa alma, na áreas que a gente precisava, porque eu, no meu caso, eu precisava. E hoje, às vezes, as pessoas veem a gente pregando na igreja, ensinando, falam, não, o pastor não é tímido. Gente do céu, só eu sei de onde eu vim, o que eu passei, né, para vencer aí os meus gigantes, que geralmente era a exposição, né? Falar em público e estar diante das pessoas. Por isso é que pessoas ajudam outras pessoas e é para isso que nós cá estamos, para mostrar que também passamos pela mesma situação, somos humanos, cada um tem as suas fragilidades e as suas, não é? As suas limitações. É isso mesmo. E não é impossível nós descobrirmos o nosso propósito. Temos é que nos colocar no lugar certo, na posição certa, de dependência. E há pessoas que acham que são tudo, estão no centro do universo. Sim, sim, não é? E isso que você colocou é muito importante, porque muitas vezes o lugar da nossa dor é o lugar onde Deus vai nos usar para, depois que somos curados, para ajudar outras pessoas. Eu fui capelão de casa de recuperação no Brasil. De toxicodependente. Exatamente, toxicodependente. Durante 5 anos e também trabalho com meninos de rua. Só que eu nunca fui toxicodependente. Então, a minha empatia era muito menor do que outros que chegavam. Eu fazia por uma consciência. Mas quando chegava um pastor que passou, ou alguém que não era pastor, mas que passou por essa experiência também do vício, e chegava lá para falar de uma palestra, de como eles conseguiram vencer aquilo, as pessoas que estavam naquele processo ainda de dor, de vício, né, de tratamento, eles viam uma esperança, porque eles olhavam alguém que já estiveram na condição que eles estavam, né, e conseguiram superar. Então, essas pessoas que vencem os seus traumas, as suas dores da vida, né, ela tem condição de ser um instrumento de Deus para poder ajudar aqueles que estão no processo passado que você passou, né? A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. As nossas experiências, que às vezes foram traumáticas no passado, em Cristo, pode ser um instrumento de Deus de cura para a vida de muitas pessoas. Esse momento de dor vai nos levar a ter mais experiências e podermos contar o testemunho a outras pessoas daquilo que vivemos. Como foi o meu caso da depressão, eu falo sempre que eu não via bem em nada, não via bondade, não via alegria, porque estava num momento de dor e é para isso que servem os especialistas. Nós, quando precisamos de um dentista, vamos ao dentista, precisamos de um psicólogo ou um psiquiatra, temos que ir a um psiquiatra. Nem tudo é espiritual. É o que a gente estava conversando antes, no né? Início. Exatamente, porque às vezes nós temos dificuldade de entender até onde vai o papel de um, e quando nós precisamos entender que o outro papel, como psicólogo ou psiquiatra, ele também é de suma importância, e foi Deus que deu sabedoria aos homens, né, para que pudessem justamente usar esse conhecimento para o bem comum. Né? E há pessoas que descobrem o seu propósito também nisso. Olha, eu amei este livro, não sei se já leu. O Homem em Busca... Não, esse não é. Eu vou deixar consigo, do Viktor Franklin. Ele é um judeu, morreu com 92 anos, que esteve em Auschwitz e foi aí que ele descobriu, pelo facto de ele ser médico, ajudou a sobreviver a essa guerra. Porquê? Porque quando descobriram que ele era médico, ele cuidava dos outros lá dentro. E foi nesse momento da dor dele, em que ele perdeu a família, perdeu a sua mulher, ele sempre pensou em reencontrá-la e era isso que o motivava, era a razão de viver dele, era ajudar os outros, os próximos, mas que sabia que até ao final ele ia sobreviver para poder ver a esposa, e não aconteceu. Mas ele ajudou muita gente e depois criou a logoterapia, que é uma psicoterapia, para ajudar, e criou escolas e hoje tem montes de cursos à volta do mundo para ajudar outras pessoas que passam por dificuldades no seu psicológico, como depressão, que tentaram suicídio, e evitou imensos suicídios. E é um livro que eu recomendo, pelo facto dele ter mostrado que ele descobriu a sua razão de viver. Porque é que ele acordava todos os dias? É que nós, ao longo da nossa vida, nós temos vários momentos, várias missões e vários propósitos a cumprir. E ele descobriu que naquela altura era salvar outras vidas, e era isso que o motivava a sobreviver. Isto é lindo. É lindo. Eu estudo várias... a base científica da neurociência, mas também da sociedade em geral, sejam sociedades orientais ou... Mas os orientais, por exemplo, eu gostei muito deste livro também, do Ikigai, porque o que é que levava esta população a viver até a serem centenários, a viverem até aos 100 anos. E eles acordavam todas as manhãs, nem que fosse com o propósito de cultivar, de socializar, de ter cuidado com o seu próprio físico, fazendo exercício físico. E há pessoas que estão no cristianismo e muitas vezes não veem isso. Dizem, eu não tenho cuidado do meu físico, porque eu sou espiritual. Mas isso é muito importante. Tanto o primeiro caso que você contou do médico, porque no primeiro caso
caso, eu vejo quem limita a nossa influência no outro é o quanto eu estou preparado para isso. Quanto mais conhecimento ou formação eu tenho, mais eu vou ter condição da minha própria realização, como também no quesito de você poder encontrar o seu propósito no seu semelhante. E nesse segundo, lá na Lagoinha todo mundo sabe, né? Como eu falo em relação à saúde, porque nós somos uma trindade também, nós somos corpo, alma e espírito. Se nós não cuidarmos dos três, por exemplo, se você não está bem fisicamente, emocionalmente você não vai ficar bem também, né? E espiritualmente, por exemplo, você está sempre cansado, sempre sem ritmo, seu corpo não corresponde, vai afetar todas as áreas da sua vida, e espiritualmente também. Se você não está espiritualmente bem, você vai ver que vai afetar suas emoções, você vai reagir mal em muitas situações, porque você não está bem espiritualmente. Então, eu vejo que nós somos o templo do Espírito Santo. Se eu sou o templo do Espírito Santo, eu preciso entender que eu tenho uma responsabilidade com o corpo, né? E se eu ficar doente, porque eu acho que é muito paradoxal isso. Deus me deu o corpo para cuidar, e eu sou relaxado com o cuidado. E aí eu fico doente. Eu falo, Senhor, o Senhor tem que me curar e tal. Eu acho que, né, brincando aqui, Deus olha para nós, mas meu filho, eu te dei alimentação, eu te dei toda a condição de você cuidar de si mesmo, você foi negligente e agora eu sou responsável pela cura. É claro que Deus é maravilhoso, é gracioso, mas eu entendi, hoje estou com 51 anos, a qualidade de vida que eu vou ter aos 60, aos 70 anos, não depende de Deus. Depende da minha disposição de cuidar, de fazer do exercício físico, para que eu tenha força muscular para suportar a idade, né? Então, eu entendo... É uma lei universal. O que nós plantamos hoje, vamos colher amanhã. Exatamente, é uma lei universal. Então, dependendo da semeadura que eu faço em todos os aspectos, inclusive também na minha saúde, eu vou colher. Mas a negligência também será também uma verdade. E por vezes é uma carência de vitaminas, como falávamos, né? A dopamina que nos falta e... Tem que fazer uma investigação, dependendo do que você sente, que nem, por exemplo, a depressão, como você falou da sua própria experiência, né? A minha esposa passou por depressão também, né? Até pós-parto, e nós não sabíamos, ela teve pós-parto, e nós não sabíamos que era carência de vitaminas. Então, o anticoncepcional também fazia muito mal para minha esposa, não sabia também. Então, quando nós cortamos o anticoncepcional e começamos a dar vitamina, e a vitamina foi uma médica que falou por cima, e eu falei, não, amor, vamos focar nisso. 3, 4 dias tomando vitamina, complexo vitamino diário, ela já começou a olhar, o céu já ficando azul, né? E não mudou a realidade. A vida era a mesma, a situação era a mesma, o que mudou foi a questão química do organismo dela. Isso mesmo. Então, o nosso propósito de vida começa desde muito cedo. A questão da vocação que o pastor falava aí, que é diferente, a vocação do nosso propósito. Mas quando nós nos sentimos completos naquilo que nascemos para fazer, que somos bons a fazer e os outros reconhecem, aí também pode estar o nosso propósito. Exatamente. Porque a vocação não é algo necessariamente que eu busco como realização pessoal. Ela é manifesta nas relações. As pessoas começam a perceber a ênfase que você tem, a postura, como você lida, a tua natureza que foi criada por Deus, ela já tem uma predisposição para um direcionamento. Por exemplo, quem tem uma vocação na área social, você vai ver que ela tem uma compaixão maior para as pessoas que estão sofrendo. E, às vezes, ela não entende que como ninguém consegue enxergar esse problema real da sociedade, mas ela está olhando pela lente da sua vocação. É como aquele que é um missionário. Gente, a igreja não sai para a rua para evangelizar. E ele começa a sentir, porque o seu coração está disposto a falar da palavra de Deus nas ruas. Os evangelistas. Os evangelistas. Por quê? Porque ele está olhando a realidade pela lente da sua vocação. Porque Deus o chamou. Então, as pessoas começam a perceber, essa pessoa tem uma ênfase aí. O coração dele queima por uma área. E a nossa tendência é que todo mundo tenha a lente que nós temos. Nós defendemos a nossa bandeira. Por exemplo, quem foi chamado por Deus para ser um adorador? Na hora da igreja, no culto, ele vai dizer, não, mas a igreja não dá atenção para o louvor como devia, né? Quer dizer, ou, né, tem tanta coisa para melhorar nessa área. É por causa, justamente, da inclinação que eu tenho pela minha vocação. Então, aqui está um sinal, aqui temos que... Tem um sinal, exatamente, para poder perceber a inclinação que Deus já colocou dentro da gente. É uma bandeira, que vai sendo hasteada, né? Na nossa interação e nas nossas relações. O pastor falava aí também no seu passado, voltando um bocadinho atrás, quando começou a descobrir a sua vocação, fez seminário e tudo mais, houve algum ponto da sua vida em que pensou em desistir? Ah, sim, algumas vezes. Porque todo o processo de aprendizado, de crescimento, não é um caminho reto, né? Então, você tem momentos de bonança, tem momentos de escassez, tem momentos de celebração, mas tem momentos que você vive o luto. E nesses processos, você questiona as razões por aquilo que você está realizando alguma coisa. Até mesmo a busca pela... Por exemplo, quando eu estava fazendo seminário, eu estudava de manhã,
fazia o técnico de enfermagem, à tarde eu trabalhava em laboratório de patologia clínica e à noite eu fazia seminário teológico. Eu tinha 21 matérias para cumprir e eu tinha 6 horas para descansar, né, de um dia para o outro. Então eu tinha que fazer os trabalhos nesses intervalos, então eu chegava arrebentado. Eu ia dormindo no autocarro para ir para casa, mas era o preço pela qual daquilo que eu queria alcançar. Então, às vezes eu pensava, será que eu estou fazendo o que devia fazer? Né? Será que esse é o mesmo meu propósito? Porque na hora que você está cansado, quando você está, de alguma forma, mal emocionalmente ou financeiramente, você começa a questionar. Só que aí você sempre tem que voltar para a origem. Porque a gente não pode ser reativos, fundamentados na emoção que temos no momento. Porque senão a gente vai correr mal. Então, esta é uma dica. É uma dica. Não tome decisões quando você está emocionalmente instável. Essa é uma dica para todos nós. Então, nesses momentos, eu tinha que parar. Mas espera aí. Quando nasceu esse desejo no meu coração? Quando eu entendi que eu tinha essa vocação, aí eu me fundamentava, né, nessas experiências para suportar o tempo da adversidade. Então, provas, elas vão existir, elas nos lapidam. Nós crescemos, nós amadurecemos na perseverança do aprendizado e do crescimento dentro da nossa vocação. E claro, hoje como pastor, eu já passei mesmo como pastor, eu já tive os meus momentos de questionar. Peraí, será que eu ainda tenho que estar em Portimão, por exemplo? Será que meu tempo aqui já não acabou e eu não tenho que servir em outro lugar? Mas eu tive uma experiência muito bacana, porque um ano atrás, mais ou menos, eu pensei mesmo, né? Falei assim, será que o meu tempo aqui em Portimão não acabou? E eu amo implantação de igreja, então eu gosto do desafio, né? Aí, uma pessoa do Brasil que não me conhece me mandou um áudio, né, tá levando uma palavra profética, não sabia nem que eu era pastor, e ela falou o seguinte para mim, olha, não se preocupe com as pedras, se preocupe com as pérolas, né, que Deus te deu. E o Espírito Santo falou claramente no meu coração, Rodrigo, não se preocupe em construir alguma coisa diferente. Deus te deu vidas, que são essas pérolas, né? E cuide dessas pérolas, quer dizer, não troque isso por outras coisas. E ali me trouxe uma paz tão grande, é difícil explicar, porque a experiência com o Espírito Santo é assim. E aí eu fiquei tão feliz, falei, Deus, obrigado, porque essa palavra eu precisava para não me deixar mover pelos meus sentimentos, pelos meus desejos, que às vezes são contraditórios, né? E o facto também dos pastores mudarem muito, não é o seu caso, que já está com esta Há aqui 6 há anos. 6 anos, né? Mudarem muito, isso também leva a perder membros e leva a uma instabilidade no mesmo Exatamente, dentro da igreja. exatamente. E entender, digamos assim, o que Deus está fazendo aqui em Portimão, a nível da Lagoinha, tem sido para mim uma experiência maravilhosa. E eu sempre, antes, trabalhava com plantação, quando a igreja tinha quase 3 anos, eu passava o cajado, né? Então, eu cheguei numa idade que eu também entendi, é tempo também de criar raiz. Então, eu tive que trabalhar isso dentro de mim, porque estar 6 anos no mesmo local é a primeira vez desde que estou casado, né? Só que agora a minha consciência é deixar aí chegar aos 60, 65 anos criando raiz aqui mesmo. E quando se tem filhos, também temos que pensar que eles começam a arranjar as suas próprias raízes, E elas tiveram muita dificuldade de relacionamento nesse período quando eram menores, porque eu mudava muito, para você ter uma ideia, em 18 anos de casado, não, 16, que eu já estou aqui há 6 anos, eu mudei 20 vezes de casa. E não é hipérbole, não é hipérbole, né? Então, teve lugares que eu passei 3, 4 meses, teve lugares que eu passei 6 meses como missionário de Jocum. Então, foi uma vida nômade. E para elas não criavam vínculos maiores, né? Era sempre curto. E elas chegaram a uma idade da escola que nós entendemos que era necessário também, dentro de tudo aquilo que Deus estava nos ministrando acerca de Portimão, tempo de criar raiz, porque as nossas filhas precisavam também desse tempo. Desse tempo para elas. Estamos quase a terminar aqui o nosso podcast sobre o nosso propósito de vida e a minha vida tem que estar ao serviço dos outros. O que é que podemos deixar aqui aos nossos ouvintes que estão um pouco deslocados, independentemente das crenças, da sua religião, etc., o que é que nós podemos dar como pistas, como sinais para eles descobrirem e encontrar o seu propósito de vida? Ok. É muito importante que você olhe para dentro de si mesmo também. O que você ama? O que você gosta? E qual é a necessidade que você enxerga à sua volta? E eu te aconselho a procurar um grupo de pessoas que tenham esse mesmo coração que você tem. A igreja local, né, a comunidade, ela geralmente tem uma estrutura, em muitas áreas, por exemplo, a Lagoinha Portimão, ela tem mais de 20 ministérios diferentes. Então, dentro de uma comunidade, você pode encontrar pessoas que tenham essa mesma predisposição de coração para servir, para atuar. Às vezes, você faz crochê, não sei se fala crochê aqui, crochê, você faz bordado. É um artesanato. Um artesanato, e você gostaria, de alguma forma, desenvolver isso para benefício de outras pessoas. A Bíblia fala sobre Dorcas, né, no livro de Atos,
que foi uma mulher que marcou a sua geração, das mulheres onde ela estava, por causa justamente do benefício que ela gerava para outras pessoas. Contribuição. Contribuição, com o dom que Deus deu a ela. Então, mesmo que seja algo que você acha simples, como você entende que pode ser algo que pode impactar muito mais o local onde você está? É de você procurar dentro de si mesmo a força, né, interior para dizer, não, eu vou atrás disso, porque a correria do dia a dia faz a gente deixar esse desejo de servir, de contribuir com a comunidade em segundo plano. E a gente vai ficando frustrado, porque nós fomos criados pelo louvor da glória de Deus, nós fomos criados para beneficiar o outro. E a gente vai olhando para a nossa vida, chegando na reta final, dizer, o que eu fiz? Porque as pessoas isolam-se. Isolam-se. E a vida de trabalho, a gente sabe que não é fácil. Então, se nós não dedicarmos um tempo para pensarmos nisso, como também se envolver com alguma área de carência, de necessidade, a gente vai deixar a vida passar e a gente não vai ser realmente influente, né, naquilo que nós poderíamos ser, na nossa própria realização pessoal. Então, seja trabalho de rua, seja trabalho... Né, a gente tem um ministério que eu achei muito bacana ali na Lagoinha, que é com as mamães e bebês. Eu vi. Né, e elas fizeram... Os serviços fizeram um dia de princesa no salão, né, para elas, e eu achei muito bacana, porque é uma forma de você... Quem era cabeleireira, que fazia manicure e tal, de você contribuir com o conhecimento que você tem, com a sua profissão. Tudo voluntariado. Tudo voluntariado. E as mulheres foram cuidadas, foram amadas, sentiram o amor de Deus através de uma ação livre de outras pessoas. Então, é isso. É o servir. É o servir. E é por isso que cá estamos. Exatamente, exatamente. E com certeza é nesse serviço que você vai encontrar o seu propósito pessoal, né, no sentido de que todos nós somos criados para isso, para servir, como também dentro disso você pode encontrar a sua vocação. E eu digo que dentro da sua vocação espiritual, daquilo que Deus te fez para ser, é como um computador. Ele foi criado, o computador, com um propósito. Né? E todos nós também, Deus tem um manual, tem um propósito para nós, para que venhamos a viver. E se nós buscarmos isso nele, em Cristo Jesus, eu tenho certeza que a sua realização pessoal vai ser muito maior do que você imagina. Pastor, muito obrigada por ter estado aqui connosco e espero que volte. Obrigado bastante pela confiança também de ter convidado. Claro, é sempre um prazer estar aqui com o pastor Rodrigo Pombo, da Lagoinha de Portimão, e esperamos uma visita. Amém. Todos vocês. Tá bom? Que Deus abençoe a todos.